Aula número 8, vamos dar seguimento, estudar sobre o som. O nosso momento devocional aqui, eu vou ler Apocalipse 6:1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Pai amado, Deus querido, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua proteção, nós confiamos na provisão, nós confiamos na Tua cura, nós confiamos na Tua presença. O Senhor vem estar, o Pai, derramando a Tua unção sobre nós, para que o Senhor venha estar nos sustentando em tudo. Toma a direção dessa aula, abençoe a cada família, a cada coração que vai ser alcançado. Eu quero Te agradecer por cada vida, por cada aluno, Pai. No nome de Jesus, amém. Vamos lá então. O som viaja numa onda que nada mais é que uma oscilação de pressão. Nós, humanos, percebemos a frequência de vibração das ondas sonoras como um tom. Cada nota musical corresponde a uma frequência em particular, que pode ser medida em hertz. O ouvido de um bebê percebe frequências entre 20 Hz até 20.000 Hz, enquanto o ouvido de um humano adulto percebe entre 20 Hz e 16.000 Hz. O ultrassom, o infrassom e outras vibrações físicas, como vibrações moleculares, encontram-se fora desse intervalo. A velocidade do som varia de acordo com a densidade do meio em que se propaga. Assim, quanto mais denso é o meio, maior é a velocidade do som. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, a velocidade do som na água é de 1.400 metros por segundo, a velocidade do som no granito é de 6.000 metros por segundo e a velocidade do som no vácuo é 0. A gama de frequências audíveis para o ser humano é tipicamente dada como sendo entre cerca de 20 Hz e 20.000 Hz. As altas frequências muitas vezes tornam-se mais difíceis de ouvir com a idade. Outras espécies têm diferentes gamas de audição. Por exemplo, algumas raças de cães podem perceber vibrações de até 60.000 Hz. 1 Hz significa um ciclo por segundo. 100 Hz significa 100 ciclos por segundo, e assim por diante. O Hertz aplica-se à descrição de qualquer evento periódico. Por exemplo, o coração de um humano saudável em repouso bate aproximadamente 1,2 Hz, ou seja, 1,2 batidas por segundo. O som é uma onda longitudinal que só se propaga em meios materiais, sólidos, líquidos, gasosos e plasma. A matéria que apoia o som é chamada de meio de propagação. O som não se pode propagar no vácuo, ou seja, não é possível perceber o som se não existir um meio material entre o corpo que vibra e o nosso ouvido. Todos os fenômenos sonoros estão relacionados às vibrações dos corpos materiais. Quando escutamos um som, é porque um determinado corpo está vibrando, produzindo aquele som. Quando falamos, o som é emitido pelas vibrações das nossas cordas vocais. Quando batemos em um tambor com um pedaço de madeira ou com a própria mão, fazemos esse corpo vibrar produzindo som. Quando as cordas de um violão ou violino se movimentam, elas vibram e emitem sons. Todos esses exemplos de corpos materiais são fontes emissoras de som, pois quando vibram, emitem sons que se propagam no meio material, ou seja, no ar. E esses sons penetram no nosso ouvido, provocando sensações sonoras que são interpretadas por sinais elétricos no cérebro. O infrassom. A definição dele é que são ondas mecânicas em que a frequência é inferior a 20 Hz. Essa frequência não pode ser detectada pelo ouvido humano. No entanto, existem alguns animais que emitem e ouvem sons nessas frequências, como, por exemplo, o elefante, o cachorro e o morcego. Infrassons são ondas sonoras extremamente graves. Já ultrassons são ondas sonoras extremamente agudas. Ondas infrassônicas podem se propagar por longas distâncias, pois são menos sujeitas às perturbações ou interferências como as de frequências mais altas. Infrassons podem ser produzidos pelo vento, tornados, erupções vulcânicas e por alguns tipos de terremotos. Os elefantes são capazes de emitir infrassons, que podem ser detectados até uma distância de 2 km. É comprovado que os tigres têm a mais forte capacidade de identificar infrassons. Seu rugido emite ondas infrassônicas tão poderosas que são capazes de paralisar sua presa e até pessoas.
Há mais de 50 anos é estudada uma forma de usar o infrassom em armas de guerra, já que a sua potência pode destruir construções e até mesmo estourar órgãos humanos. Ainda se estuda os efeitos dos infrassons para o psicológico humano. O ultrassom são ondas mecânicas que possuem frequência superior a 20 mil Hz. Nesse caso, o som também não pode ser ouvido pelo ser humano. O ultrassom é muito utilizado para exames clínicos, em navios, etc. O ultrassom é usado em diversos campos. Dispositivos ultrassônicos são usados para detectar objetos e medir distâncias. A ultrassonografia é usada tanto em medicina veterinária quanto em medicina humana. Em testes não destrutíveis, o ultrassom é usado para detectar falhas em produtos e estruturas. Industrialmente, o ultrassom é usado para limpar, misturar e acelerar os processos químicos. Então nós temos a frequência alta, que é agudo, e a baixa frequência é grave. A mesma nota ela poderá ter maior frequência ou menor, dividindo ou multiplicando por 2. Timbre é a forma da onda. Já a amplitude é a distância entre a crista da onda e volume é a intensidade da onda. Ressonância é quando recebe energia numa determinada frequência que seja a mesma frequência natural do material que vibra. O feto humano pode ouvir por 20 semanas antes do nascimento, consideravelmente mais do que outros animais, a maioria dos quais não pode ouvir antes do nascimento. O feto também pode perceber movimento e orientação por 20 semanas antes do nascimento. Pesquisas sobre a habilidade do feto em aprender e lembrar padrões sonoros e sobre a natureza bidirecional ativa da comunicação mãe-bebê são consistentes com essa teoria. É consistente com o vínculo universal entre a música e religião e os estados alterados de consciência que a música pode coevocar. Agora vamos para a geometria da música. É um fato simples que a música é baseada em matemática. Simplificando, cada nota tem a sua própria vibração, e é a frequência das vibrações que distingue uma nota de outra. As notas em cada escala são separadas umas das outras por proporções matemáticas simples, e nosso ouvido é capaz de reconhecer isso. Por exemplo, nós temos 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 5 para 8, etc. O que isso significa? É que quando uma nota errada é tocada em uma sinfonia, mesmo o ouvido não treinado pode reconhecer que há algo errado. Sons que estão de acordo com essas proporções são agradáveis para o ouvido, enquanto que aqueles que não são desafinados ou discordais. Parece que nossos cérebros são programados para entender as relações matemáticas entre notas e harmonias. A primeira descoberta confirmada de um instrumento musical com várias flautas encontradas feitas a partir de ossos de mamute e de ave. Significativamente, esses instrumentos iniciais mostraram usar as mesmas escalas diatônicas com base nas mesmas 7 notas que usamos hoje. Também são encontrados no início da Suméria, na China e na Europa, sugerindo uma origem extremamente precoce para referência pela harmonia e matemática. A música repetitiva rítmica é um método bem conhecido para os seres humanos, no transe ou estado alterado de consciência, por exemplo, durante os rituais xamanistas. A música pode expandir a consciência. A relação que os egípcios sabiam existir entre os sons e as estrelas, de como as notas musicais, cores e estrelas têm relação. A música é composta por 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. E o que o Fibonacci tem a ver com isso? Bem, a sequência Fibonacci foi uma sequência redescoberta por Leonardo de Pisa, um matemático italiano que viveu entre 1170 a 1240 d.C., que descobriu uma sequência numérica em que o número seguinte é sempre a soma dos 2 anteriores. Assim, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante.
Na música, essa sequência está presente nos intervalos musicais, ou seja, na relação entre duas notas, formando as escalas, que são a base para as melodias e para os acordes, harmonia. Esses intervalos procedem em graus a partir da primeira nota ou tônica. Por exemplo, a escala básica é simples e é formada por intervalos de terça, terceiro grau, quinta, quinto grau e oitava, oitavo grau, a partir da tônica, primeiro grau, ou seja, a sequência Fibonacci, 1, 3, 5, 8. Essa sequência na escala natural de tonalidade, Dó maior ou C, em notação cifrada, apresentará então as notas Mi, terceiro grau, Sol, quinto grau, e Dó, oitavo grau, a partir da tônica do Dó, primeiro grau, em cifras E, G e C, respectivamente. Entretanto, há outros números na sequência Fibonacci antes e depois dos números 3 e 8. O número 0, obviamente, expressa pausa ou silêncio, usado na música. O número 1 é a tônica, o outro número 1 é o uníssono, que quer dizer Dó e Dó, de mesmo grau e altura, ou frequência. Os números depois de 8 apresentam outros intervalos com notas da escala natural, no caso de Dó maior, que entram na formação, de outros acordes dessa tonalidade, repetindo as notas em oitavas infinitamente. Quando se tratar de outras tonalidades / escalas, os mesmos intervalos são transpostos para a tonalidade em questão, mantendo-se a série Fibonacci inalterada. Mas as músicas compostas com escala natural, Dó maior, e suas transposições para outras tonalidades que sempre estarão nos intervalos correspondentes à série Fibonacci, em geral são bastante consonantes, agradáveis, estáveis em sua vibração, como a grande parte das composições musicais fáceis de digerir pela maioria das pessoas. Músicas ou meros sons consonantes são literalmente harmônicos, segundo o conceito geral e senso comum predominante. Refletem a harmonia comum e perfeição do mundo como ele deveria se manifestar para a grande maioria dos seres humanos e segundo o que esses humanos pensam sobre o que é harmonia. Os sons consonantes expressam de modo geral a harmonia universal, segundo os padrões rígidos de estética, beleza e até mesmo alguns tipos de religiosidade. As escalas intervalos consonantes e a série Fibonacci seguem padrões tradicionais que refletem um mundo-universo organizado, segundo regras relativamente restritas, mas certamente existem muitas obras musicais relativamente consonantes excelentes e realmente esperadas em diversos gêneros, o que pode levar o ouvinte a um grau de êxtase. A relação da sequência Fibonacci com Pi. Vamos lá então. A diferença entre PHI, que é o Fibonacci, e o Pi é muito mais do que só o H. O número PHI, representado pelo número 1,618, é importantíssimo na arte. O PHI é geralmente considerado o número mais belo do mundo. Este número vem da série Fibonacci, uma progressão famosa não só porque a soma dos termos adjacentes equivalia ao termo seguinte, mas porque os quocientes de termos adjacentes possuíam a estarrecedora propriedade de irem se aproximando gradativamente do número 1,618, que é o PHI. Apesar das origens matemáticas aparentemente místicas do PHI, o aspecto surpreendente do PHI foi seu papel como componente básico na natureza. Plantas, animais e até o corpo humano, todos possuem propriedades dimensionais que se encaixam com uma exatidão espantosa à razão do PHI para 1. A onipresença do PHI na natureza está além da coincidência e assim os antigos presumiram que o número PHI deve ter sido predeterminado pelo nosso Criador. Os primeiros cientistas solenemente anunciaram o número 1,618 era a proporção divina ou número áureo. Exemplos: 1. Se você dividir o número de abelhas fêmeas pelo número de abelhas machos em qualquer colmeia do mundo, vai sempre obter o mesmo número, 1,618. Um miolo de flor de girassol, as sementes de girassol, crescem em espirais opostas. A razão de cada rotação para a seguinte é de 1,618. Leonardo da Vinci foi o primeiro a demonstrar que o corpo humano é literalmente feito de componentes cujas razões proporcionais sempre equivalem ao PHI. Se você dividir a distância que vai do alto da cabeça até o chão, depois dividir o resultado pela distância do umbigo até o chão, vai obter 1,618.
A distância de um ombro até a ponta dos dedos, dividido pela distância entre o cotovelo até a ponta dos dedos, 1,618. Mas e o π? Bem, o valor de π pertence aos números irracionais. Para a maioria dos cálculos simples, é comum aproximar por 3,14, que é composto de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Uma boa parte das calculadoras científicas de 8 dígitos aproxima π por 3,1415926. A Bíblia, desde o princípio de Gênesis, já mostra a questão da relação entre o homem e a música. Em Gênesis capítulo 4, 21, diz assim: "E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão." Claramente, a música sempre fez parte do desenvolvimento e sempre esteve desde o início com a humanidade. A Índia tem uma das mais antigas tradições musicais do mundo. Referências à música clássica indiana são encontradas nos Vedas, antigas escrituras da tradição hindu. A mais antiga e maior coleção de instrumentos musicais pré-históricos foi encontrada na China e remonta entre 7.000 e 6.600 anos antes de Cristo. Em relação ao acasalamento, muitas vezes animais podem usar a música para atrair parceiros, como por exemplo aves. Em relação à sobrevivência, as sociedades com cultura musical podem ser mais capazes de sobreviver, porque a música coordena suas emoções, ajuda a trazer mensagens importantes para serem comunicadas dentro do grupo, motiva-as a se identificarem com o grupo. Aí os estudos da arqueoacústica, que é o uso do estudo acústico como uma abordagem metódica dentro da arqueologia. Isso pode envolver, por exemplo, o estudo da acústica de sítios arqueológicos ou o estudo da acústica de artefatos arqueológicos. A acústica paleolítica. O estudo da paleoacústica revelou que algumas estruturas antigas foram construídas de modo a incorporar fenômenos acústicos em seu projeto. Exemplos como o hipogeu em Malta e os templos maias de Chichén Itzá mostram que essa ciência foi bem conhecida e entendida pelos povos antigos. Notavelmente, esses mesmos efeitos já são conhecidos por serem utilizados em vários sistemas de cavernas na Europa paleolítica, como Lascaux. Agora sabemos que o som era importante e provavelmente considerado mágico e misterioso. As pessoas, pelo menos tão antigas como a Paleolítica, a Idade da Pedra, pintaram cavernas na França e na Espanha, que datam de dezenas de milhares de anos atrás. Verificou-se que algumas das estalactites e estalagmites nessas cavernas são musicais, na medida em que irão emitir notas puras de tambor ou de gongo quando atingidas. Alguns arqueólogos se referem a essas formações de calcita musical como litófanas. A maioria, se não todas essas características geralmente raras, foram pintadas com sinais geométricos e figuras de animais nos tempos da Idade da Pedra e também exibem marcas antigas de percussão, tão antigas de fato que são visíveis apenas através de uma cobertura de depósito de calcita. Atualmente, pesquisadores russos e finlandeses estão estudando sites de rocha paleoacústicos na margem do lago Onega, na Rússia. Eles descobriram que o som que esses tambores de pedra natural faz quando atingidos é amplificado pela superfície do lago, fazendo com que ele se mova por quilômetros ao redor. As características são cercadas por concentrações de arte rupestre, pinturas, Da mesma forma, arqueólogos nos Estados Unidos identificaram rochas sonoras, pedregulhos que emitem sons de sino ou de gongo quando atingidos. Muitos deles também são marcados com esculturas de rocha. O historiador mais antigo da Fenícia, Sanchaniathio, falou do deus Ouranos, ou de Coelos, que fundou a primeira cidade em um lugar chamado Biblos. Ele também disse que um dos deuses, Taatus, o egípcio Tot, fundou a civilização egípcia. Ele também afirma que Ouranos concebeu Baetúlia, inventando pedras que se moviam como tendo vida.
Agora, em Chichén Itzá, lá no México, pelo menos 2 estruturas nas ruínas maias apresentam propriedades acústicas incomuns e inexplicadas, como por exemplo, The Great Ball Court. O Great Ball Court tem 545 pés de comprimento e 225 pés de largura em geral. Não tem abóbada, nem continuidade entre as paredes e está totalmente a céu aberto. Cada extremidade possui uma área de templo levantada. Um sussurro do final pode ser ouvido claramente na outra extremidade, a 500 metros de distância, e através do comprimento da respiração da quadra. As ondas de som não são afetadas pela direção do vento ou pela hora do dia ou da noite. Arqueólogos envolvidos na reconstrução observaram que a transmissão de som tornou-se mais forte e clara à medida que avançavam. Em 1931, Leopold Stokowski passou 4 dias no local para determinar os princípios acústicos que poderiam ser aplicados a um teatro de concertos ao ar livre que ele estava projetando. O El Castillo. Essa estrutura é um templo que se parece a uma pirâmide e é o mais comum em fotos de viagem para o México e em fotos para Yucatán, no México. Aparentemente, se você ficar de frente para os pés do templo e girar, o eco volta como um grito penetrante. Além disso, uma pessoa de pé ao alto pode falar em voz normal e ser ouvida por aqueles no nível do solo por alguma distância. Essa qualidade também é compartilhada por outra pirâmide maia em Tikal. Se uma pessoa fica na parte inferior do castilho e grita, o som ecoará como um grito que vem do topo da estrutura. Se alguém estiver no topo e fala com a voz normal, eles podem ser ouvidos no chão a uma distância de 150 metros. Em Palenque, também no México, e aparentemente o caso de Ki, se 3 pessoas estiverem em cima das 3 pirâmides, uma conversa de 3 vias pode ser realizada facilmente. Olha que incrível a palha acústica que os maias conheciam. A gente vê que Pitágoras estudou na Babilônia e ele fundou uma sociedade secreta, transformou a música em sons de escalas e frações proporcionalmente harmônicas. Então ele colocou a questão aí do estudo, Pitágoras é que mais estudou essa questão da música, com os textos, as quintas, as oitavas, e ele amarrou a geometria, a matemática e a música. Pitágoras disse que as estrelas errantes emitem seus próprios sons únicos, vibrando e produzindo o que ele chamou de música das esferas. As próprias frequências de uma estrela errante podem ser convertidas em ondas sonoras para o som audível, tendo seu próprio sinal ou tom de música nesse tempo. Isso é interessante, Ou seja, cada estrela errante tem seu padrão sonoro, correto? A sua frequência. Você pode, por ressonância, através daquelas medidas, aquela geometria toda que eles faziam os templos, criar esse mesmo padrão dentro do templo. O templo, então, funcionando como uma cópia dessa questão. E aí vem a questão. Lá na Índia, a Índia tem uma questão aí bem interessante. Há um templo lá que é dedicado aos avatares de 2 deuses, Vishnu e Shiva. É onde que Shiva segura um tambor na sua mão, onde constantemente ele faz vibrar uma nota, segundo os hindus, a nota do universo, e Vishnu tem uma concha, ele sopra todas as vogais, o A, E, I, O, U, para fazer o som Om, de dentro desse instrumento musical feito com concha. Então, para o sinquianismo, o jainismo, o hinduísmo e o budismo, eles têm como o Om, que a Terra soa como um imenso sino, e essa seria a frequência de toda a Terra. Também eles dizem que a vibração junto com a dança e o canto fornece uma ligação direta com os deuses e os humanos, e os deuses e os templos construídos para que o som ressoe no corpo de quem está dentro do templo. E as metáforas dos Vedas são simultaneamente descritas como da astronomia, da matemática, da música, da poesia e da arte. Eles descrevem um universo dinâmico e cíclico, com os índices musicais harmônicos operando como um meio físico, figurativo e literal entre nós e os autores. Aparentemente, os caldeus foram as primeiras pessoas a conceber os corpos celestes que se ajuntaram em um canto cósmico, enquanto se moviam de maneira majestosa pelo céu. Há uma forte ligação entre os sumérios e os Vedas, em selos com as mesmas inscrições em ambos os locais. O templo de Humpi, na Índia, Vijayanagara, construída no século XIV a XVI a.C., é colocada como um palácio celestial, tem 56 pilares de granito, 12 pés, cada pilar compostos. Cada pilar desses está sintonizado individualmente para uma das 7 notas na escala sânscrita, usada hoje na música hindu. Então, essas vibrações diferentes na escala trabalham para representar instrumentos de percussão ou sopro.
Olha que incrível, cada pilar desse é um instrumento musical afinado a uma frequência diferente. Os colonizadores ingleses cortaram um desses pilares para tentar entender o funcionamento, mas descobriram que tinham apenas granito acabado finamente. Análises modernas revelaram compostos de uma avançada mistura de geopolímero de granito, com partículas de sílica, mais uma vez o quartzo aí, e ligas metálicas, mas o primeiro geopolímetro foi inventado na então União Soviética em 1950, mas de acordo com sacerdotes hindus, cada um desses pilares foi construído sintonizando-se para se comunicar com uma entidade. Olha que incrível! E aí, lembram do padrão da simática? Né? Que é o quê? Que são ondas, né, que elas vão fazendo desenhos de acordo com o padrão, e aí vai alterando a imagem, a figura, o traçado desse desenho de acordo com a frequência. E então, isso aí a gente observa esse padrão de simática na Suméria antiga. Isso está mostrando aí é Vênus, a estrela errante antiga, né, aquela configuração Saturno, Vênus e Marte, porém isso tem uma frequência. Quando você coloca isso na simática, e você observa também que no próprio painel você vê ali dispositivos magnéticos ali, como um oscilador magnético, tá? E um inversor magnético, também representado no painel da Suméria. Então também você observa várias marcações nesse templo de Rumpi na Índia, que na verdade ele é um instrumento musical gigante, esse instrumento. E aí você vê marcado nas peças, né, padrões de simática também. Ou seja, simática nada mais é do que um padrão de frequência, né, cravado ali, materializado ali. É o som se materializando, digamos assim. Então, uma conexão interdimensional. E a gente observa num padrão ali bidimensional, mas você colocando num padrão tridimensional, você vê que é um padrão de simática. Isso é muito show, isso é muito incrível, isso é muito fascinante. Folk sound. For where? But where? Water sound. Hay agua ahí dentro. Woodpecker. Wow. ¿Y el agua pasa por ahí? ¿Ya vinieron por allá? Sí. Allá está. This is ornithomorph, this is lambador, this is a pair of female, this is male, multicultural. This is just the sound of the wind? No, there's water in there. ¿Y el agua pasa por acá, por abajo? Acá y hay ductos. Wow. This is amorphous, this is lambador, this is the monkey sound. Where? Backward. Antropomorpho lambador. Botella antropomorfa con cámara reverberante. Silba como hombre, silba. La mujer le contesta. Tapando las dos bocas, por acá se escucha manantial, sonido de agua cuando brota del subsuelo. Es de cultura inca. Aquí hay pequeños silbatos, colibríes. Se cantan como colibrí. He actuado 4 veces esta. Hay una ocarina antropomorfa, representa a Pachamama, cultura chavín, con 4 agujeros de vegetación.
quedas de hueso de llama, alpaca, en la tibia del cóndor. En realidad todo suena magníficamente. Si alguien desea puede probar. Puedes tocar, señorita. A ver. Agarra un poquito de atrás, adelante, inclina. Más. Ahora tapa esto. Con la palma de la mano. Bien, y atrás, inclina. Chichén Itzá es una de las ciudades mayas más importantes. Tiene un efecto que es particularmente interesante. Si uno se para enfrente de la pirámide del castillo, la pirámide de Kukulcán, y aplaude, el eco que se produce no es un eco común y corriente, es un eco que se asemeja muchísimo al canto de un pájaro, al canto de un quetzal. El quetzal significaba para los mayas la fuerza creadora. ¿Los mayas lo hicieron a propósito o no? Son tantos los fenómenos acústicos interesantes que hay en los sitios arqueológicos que es difícil pensar que sea producto de la casualidad y sin embargo no hay ningún registro escrito que demuestre que efectivamente se usaban esos fenómenos acústicos como parte de las ceremonias o en la vida diaria de los mayas. Nosotros somos matemáticos, físicos y lo que estamos tratando de hacer es de incorporar estas herramientas científicas, por así decirlo, con lo que llamamos arqueoacústica. Es una rama de la ciencia relativamente nueva. Lo que estamos haciendo es posicionar micrófonos idénticos a lo largo de la escalinata en diferentes posiciones para captar el mismo sonido en diferentes circunstancias. Estos sonidos se graban, se procesan en una computadora y más adelante a través de los espectrogramas y los sonogramas pueden acoplarse las ecuaciones correspondientes para el mejor entendimiento del fenómeno. Bueno, ver la interacción que tiene Si estos estudios pudieran llegar a comprobar que los mayas incorporaron intencionalmente este efecto en el diseño arquitectónico, creo que se agregaría una perspectiva más de la capacidad ingenieril y matemática y de imaginación y creatividad de esta civilización. La acústica del lugar es preciosa y se comprueba con esto. Escuchan el sonido y el eco. El fenómeno de la acústica que se escucha en el Palacio de Kukulcán, en el templo de la serpiente emplumada, es una de las mejores muestras de que la arquitectura junto con la matemática hicieron de esta una gran civilización de la cual todavía desconocemos muchas cosas, pero a la cual le brindamos un fuerte aplauso. Gracias. Chichén Itzá, Yucatán. Daryl e Wainwright acreditam que os quarteirões mais pequenos, no centro do círculo, ao invés das grandes pedras de sarsen no perímetro, mantêm a chave para o propósito de Stonehenge. Os Blue Stones, fora feito de arenito com alto teor de sílica, de cristais de quartzo, que podem converter energia mecânica em energia elétrica com ondas sonoras. We'll go outside the Sarsenstone ring. Behind the Sarsenstone, everything sounds fairly similar out here. And I'm just going to walk in a line back to the altar stone.
turn right and walk towards the speaker. You can hear it's a drum beat now, this is what it sounds like. It's next to the speaker. I'm going to walk right the way across. Just before the middle that was. This is the middle. And I'm now between the left sarsen stone at the edge of the circle and the blue stone in front of it. I'm now going to go behind the trilithons. Set in front of the trilithons. And now I'm between the first trilithon and the stone, blue stone, in front of kind of trilithon on the right, number 2, the medium-sized one, and the blue stone in front of it. Let's go between the 2 trilithon stones, in front of the left trilithon stone. And I think that'll do. As rochas em forma de U funcionariam como garfos para ressonarem na frequência certa, para um feixe de ultrassom constante. Qualquer esfera colocada no centro de Stonehenge pode atuar como uma lente óptica ou radioreceptora para ressonância nos trilithons, que são aquelas pedras ao redor de Stonehenge. Granito é uma pedra que tem entre 70% a 90% de sílica. O quartzo é um material resistente e ele guarda memórias que são capazes de transferir informações, assim como um computador, um tablet e um celular ou qualquer outro dispositivo de comunicação realiza hoje em dia. Esses monumentos são máquinas de som e luz e por isso que estão todos alinhados como uma placa de circuito. Aos movimentos do Sol, captando a sua radiação, frequência magnética e som, alinhado também com as estrelas, e essas também produzem som, e suas frequências. Esses monumentos eram alinhados com solstícios e equinócios, também com ascensão e descenso solar, ligado a uma certa frequência de som, e cada frequência de som possui a sua frequência estelar. Então, mais uma peça aí que nós já estamos colocando, a questão dos materiais, né? Do quartzo, do silício, relacionado também a som e a armazenamento de dados. Aaron Watson realizou trabalhos sobre acústica de inúmeros sítios arqueológicos, incluindo o de Stonehenge. Um pesquisador independente na Califórnia diz que o layout das pedras corresponde ao espaço regular de sons altos e silenciosos, criados por interferência acústica quando 2 instrumentos tocam a mesma nota de forma contínua, padrão ressonante. Ele recrutou voluntários, vendaram os olhos deles e os conduziram em círculo em torno de 2 instrumentos, colocando a mesma nota de forma contínua. Ele então pediu aos participantes que esboçassem a forma de qualquer obstrução que pensassem entre eles e o instrumento. Alguns desenharam círculos de pilares e um voluntário adicionou lintéis.
Se essas pessoas estivessem dançando em círculos em torno de 2 músicos e experimentando a região alta e suave de um padrão de interferência, teriam sentido que havia esses objetos maciços dispostos em formato de um anel. Olha que incrível. Esse padrão também, gente, se você pegar a planta de Stonehenge, olhar ela de cima, você vai ver que ela parece muito com o quê? Com uma garrafa. Lembra do efeito de ressonância de som de Helmholtz? Quando você sopra um som na garrafa? Perfeito, exatamente isso, né? Uma máquina também sonora, que era Stonehenge. Ele também investigou, o Aaron Watson, né? Ele também investigou numerosos túmulos de câmara e outros círculos de pedra. O trabalho do arqueólogo Paul Devereux, que observou as rochas de Avebury e vários outros assuntos, está também no seu livro Stone Age Soundtracks, fornece uma visão ampla disso. Wow. For 200 years, archaeologists have been looking at a silent movie, but suddenly we've got a soundtrack. We're trying to get the sensory information that was there when these people built these places. And we're picking up the 110 hertz, and it's vibrating around this whole area. And you can actually feel it in your body. Yes. It's quite amazing, actually. Many ancient cultures around the world worshipped sound. Is it possible that sound has this incredible power with which you could do certain things? Is there some grand design from extraterrestrials that was harmonically tuning all of these sites on Earth? See, plays a much greater role in understanding matter than we allow for in our current scientific paradigms. Magelang, Indonésia. O Templo de Borobudur, na ilha de Java, é o maior monumento budista do mundo. Construído durante os séculos 8 e 9 d.C., essa estrutura religiosa tem uma base larga e um topo fino, e é um outro exemplo de pirâmide. Consistindo em 6 terraços retangulares com 3 terraços circulares concêntricos, esse complicado projeto da pirâmide intriga estudiosos, especialmente quando olhado de cima. Borobudur é definitivamente uma pirâmide não tão óbvia, mas é uma pirâmide com degraus que fica no topo de uma estrutura construída. O Templo de Borobudur é conhecido como um santuário, mas também como um local de peregrinação, onde as pessoas iniciam na base e vão subindo até chegarem ao topo, que para eles é como atingir o Nirvana. Borobudur, na Indonésia, é um dos lugares mais incríveis do mundo. Número 1, ele é incrivelmente bonito. E número 2, a mensagem que ele passa é completamente intrigante. Porque o que temos lá é um templo em um morro. Esse é um templo para as estrelas. Visto de cima, o templo toma a forma de uma gigante mandala budista. Um diagrama circular único representando tanto o cosmos como um local espiritual para orações e meditação. O projeto indica que essa pirâmide uma vez foi um local onde os homens se conectavam com os deuses. Pesquisadores questionam por que e como os construtores criaram um símbolo religioso tão complicado que só pode ser visto do ar. Mas, de acordo com os teóricos do antigo astronauta, a resposta pode ser achada no topo da pirâmide, onde existem 72 estruturas no formato de sinos, conhecidos como stupas, que abrigam uma estátua de Buda.
Elas são consideradas ovos ou úteros de transformação. É fascinante porque na Índia a palavra para estupa é a palavra sikara, que significa torre. Sikara é muito parecida com a palavra egípcia saqqara, que é um lugar, o local de uma pirâmide ou a escadaria para o céu. E isso me faz imaginar se os egípcios antigos e os indianos antigos estavam nos dizendo a mesma coisa sobre as estupas e que elas realmente são úteros de transformação, escadas ou escadarias cósmicas para o paraíso. A jornada não aconteceu dentro de suas cabeças, não era uma coisa etérea, não era uma coisa espiritual, ela aconteceu. O contato extraterrestre aconteceu na Indonésia milhares de anos atrás. O Dr. Ian Cross, da Universidade de Cambridge, explorou a litoacústica, o uso de pedras como instrumentos musicais. Rupert Thiel, da Universidade de Huddersfield, e Bruno Fazenda, da Universidade de Salford, também exploraram a acústica de Stonehenge. Damian Murphy, da Universidade de York, estudou técnicas de medição em arqueologia acústica. Legor Reniskoff e Michael Davois estudaram as cavernas pintadas da França pré-histórica e encontraram ligações entre o posicionamento das obras de arte e os efeitos acústicos. Isso aqui a gente vai entrar bem também em Lascaux, tá? Cada pintura ali está representando também uma nota musical, um padrão de ressonância interessante, também alinhado a fenômenos astronômicos, astrológicos. Nada ali é colocado aleatoriamente. Stephen Waller também estudou as ligações entre a arte rupestre e o som. Panagiotis Karampatzakis e Vasílios Zafranas investigaram as propriedades acústicas de Aerecon Necromantio, que era um dos templos muito famosos, da Grécia, que fazia consultas e rituais aos mortos, na verdade entidades, Ainda voltando à questão ainda de instrumentos musicais, é provável que o primeiro instrumento musical tenha sido a própria voz humana, que pode fazer uma vasta gama de sons, desde cantar, zumbir, assoviar, tossir, bocejar, entre outros. A flauta mais antiga já encontrada pode ser a chamada flauta de Nicolas, encontrada na caverna de Hohenfels, na Alemanha, em 2008, embora isso seja contestado. Então, ou seja, eles dão uma discussão aí em relação a qual é o instrumento mais antigo. Como eu já disse anteriormente, as datações não são nada confiáveis, tá? Passou aí de 8 mil anos, gente, é complicado você acreditar nisso, tá? Falar que tem 20 mil anos, 50 mil, 30 mil, 200 mil anos, é bem complicado. O item em questão é um fragmento do filme de um osso de caverna juvenil. Em 2008, arqueólogos descobriram uma flauta de osso da caverna de Hohenfels, perto de Ulm, na Alemanha. Os pesquisadores envolvidos na descoberta publicaram oficialmente suas descobertas na revista Nature em junho de 2009. É um dos vários instrumentos similares encontrados na área, que datam de pelo menos 35 mil anos atrás, tornando esse um dos mais antigos achados confirmados de qualquer instrumento musical. Bem, muitas culturas também antigas referenciavam o som por ter uma origem divina. A Bíblia já mostra isso, quando Deus fala haja, ele usa a voz, na questão ali da criação. Há cerca de 5 mil anos, sons produzidos no interior do monumento de Stonehenge geravam ecos audíveis. Em palestra realizada na COPE, na manhã de 16 de abril, sobre arqueoacústica, o som de ambientes pré-históricos, o professor Bruno Fazenda, do Acoustic Research Center da Universidade de Salford, na Inglaterra, apresentou a metodologia que utilizou para estudar a acústica do lendário Círculo de Pedras, localizado na planície de Salisbury, ao sul da Inglaterra. Uma questão interessante é, o que acontecerá se um animal vivo for colocado dentro do campo acústico? Olha que pesquisa interessante, que pergunta interessante. Bem, será que também será levemente levitado? O pesquisador Wenjun Chi, físico de materiais da Northwestern Polytechnical University, disse a Live Science. Chi e seus colegas empregaram um emissor e refletor de ultrassom, que gerou um campo de pressão sonora entre eles. O emissor produziu sons de aproximadamente 20 milímetros de comprimento de onda, o que significa que, em teoria, poderia levitar objetos a metade desse comprimento de onda ou menos. Depois que os investigadores obtiveram o campo de ultrassom, eles usaram pinças para colocar cuidadosamente os animais entre o emissor e o refletor. Os cientistas descobriram que poderiam flutuar formigas, besouros, aranhas, joaninhas, abelhas, girinos,
e até peixes, até pouco mais de 1/3 de polegada de comprimento no meio do ar. Quando levitaram um peixe ou um girino, os pesquisadores adicionaram água no campo de ultrassom a cada minuto através da seringa. A formiga levitada tentou rastejar no fundo e lutou para fugir rapidamente flexionando as pernas, embora geralmente falhasse porque seus pés achavam pouca resistência ao ar. A joaninha tentou voar, mas também falhou quando o campo era muito forte para se arrastar. A equipe de pesquisa relatou suas descobertas online em 20 de novembro na revista Applied Physics Letters. Então a gente está falando aqui de levitação acústica, é geralmente usada para processamentos em recipientes, que se tornou o mais importante devido ao pequeno tamanho e resistência dos microchips, entre outras coisas da indústria eletrônica. Em 2013, a levitação acústica tinha progredido de levitação imóvel a objetos pairando controladamente, uma habilidade útil nas indústrias farmacêutica e eletrônica. Para manipulação disso, né, isso é muito importante na indústria. Agora, tem um relato interessante, lembra do Michael Tellinger, o arqueólogo sul-africano, das pedras, que ele começou a bater nas pedras e emitiam sons, né, de várias frequências diferentes? Então, certa vez, o Michael Tellinger, ele foi para um aeroporto, não me lembro bem se era nos Estados Unidos ou se era na Alemanha. Ele estava em viagem e ele estava levando na sua bagagem várias pedras do Adams Callender, que ele tinha levado para uma apresentação de uma palestra, né? Ele já viajou bastante o mundo fazendo palestras aí sobre arqueoacústica, monumentos antigos, etc. Recomendo, tá? Podem pesquisar as coisas no canal dele, que é bem legal. Além dele ser terraplanista também, então isso ajuda muito. Então o Michael Telliger, certa vez ele foi passar, né, a sua bagagem por procedimento comum na esteira do aeroporto de raio-x e, pasmem, acionou o equipamento. Então deu problema ali em relação a isso, tá? Porque as pedras que ele estava carregando tinham um formato de donuts, ou seja, um formato de rosquinha, ou um formato de um cone piramidal. E essas pedras também eram ricas em alumínio e também em sílica. Então, se deu padrão de interferência nos equipamentos de raio-x do aeroporto. Tanto que foi acionada a polícia, deu uma confusão medonha, até ele teve que tirar a bagagem, teve que ser levado lá para a delegacia, e aí ele explicou direitinho e foi liberado. Mas isso é bem interessante. Here is a demonstration how the Taurus stones emit magnetic fields and electromagnetic fields. We are measuring this in microtesla, getting closer to the stone until it maxes out the measuring device. Thank you very much. Agora, o que os egípcios sabiam de animais? Você observa que os egípcios sempre representaram muitos animais. Eles sabiam que cada animal tinha uma relação muito íntima com sensores aqui dentro dessa realidade tridimensional, material, holográfica e eletromagnética. Então a gente observa que os golfinhos têm uma questão, os morcegos, o cachorro, a águia, o sapo. E esses animais, eles eram, a boa parte deles, representados pelos egípcios, né? Ou seja, animais são sensores dentro da Matrix. Eles conseguem captar frequências muito além do que a gente, tanto para cima quanto para baixo. A gente sabe, por exemplo, que o sapo, né? Ele também era representado também pelos egípcios, né? E foi utilizado também um sapo nessa questão de levitação. Ele foi posicionado adjacente à palma de medição vertical. Foi colocada uma grande pista para as características especiais dos animais, que é a sua capacidade de levitar um campo magnético relativamente fraco, de cerca de 10 T. Agora é interessante, né? Os egípcios, eles sabiam disso, eles representavam sempre a questão aí do sapo, quando o sapo na verdade significa o quê? Medição de campo magnético. Então o sapo, ele tem essa particularidade, ele é um animal que consegue levitar ao menor campo magnético, né? Nos campos magnéticos mais fracos ele consegue fazer essa questão da levitação magnética. Então, ao medir a altura que o sapo pode saltar usando a palma de medição vertical, uma medida do campo magnético é indicada usando os hieróglifos e assim a intensidade do campo magnético é indicada. Ou seja, eles usavam o próprio sapo para medir qual era a intensidade do campo magnético com o qual eles estavam lidando ali. Hoje nós humanos inventamos um sistema para medir o campo magnético em unidades de Tesla.
em homenagem ao inventor e engenheiro Nikola Tesla. Quando a gente vai estudar um pouco de Hegat e Seshat, são 12 divindades do Egito, dá uma explicação adicional de como o sapo é usado nos hieróglifos com sua capacidade única de levitar no que é um campo magnético relativamente fraco. Então, quando é combinado com Tot, que também representa a voltagem no Egito, ele fornece um indicador de potência entregue às estrelas, já que todas as correntes elétricas, cargas móveis, geram campos magnéticos. Um material aí que vai adicionar informação aí, eu vi de estrelas são anjos. Na hora que eu falo que essa questão das correntes, de Birkeland, que formam filamentos que ligam, conectam com uma grande malha todas as estrelas do céu. E a gente tem aí o besouro do esterco, conhecido como Scarabaeus sátyrus, muitas vezes conhecido como Kepri, que é o escaravelho, que ele representa o que? Condução. Está em contraste com Atum, que significa indução. Bem, é isso mesmo que vocês estão vendo. Cada animal, cada hieróglifo no Egito representa alguma coisa eletromagnética. Essa é a função. Tá? Então cada animal ele tem esse sensor eletromagnético, os egípcios conheciam isso, receberam esse tipo de informação e utilizavam, tá? O meio natural dentro da sua pesquisa de ciência. Então Kepri é frequentemente mostrado em pé sobre o ânodo, um hieróglifo de carga positiva e apoiado ou beijando o Sol, mostrando como as estrelas conduzem eletricidade e também tem um campo magnético que se repelem. Olha que interessante. Inclusive, estrelas errantes têm esse campo magnético de repulsão, por isso que você não vê uma chocando contra a outra, tá? Você pesquisa do físico de plasma, o Wallace Thornhill. O besouro escaravelho também é mostrado viajando pelo corpo de Nut. Nut é aquela deusa em forma de firmamento, que representa a Via Láctea. Em lugares como Dendera, mostrando como a carga é conduzida ao longo do que é hoje chamado de corrente de Birkeland no cosmos. Todas as cargas em movimento criam campos magnéticos e Kepri define isso com linhas de força magnética mostradas em torno do seu corpo em vários papiros. Agora, tem um cientista russo, chama Viktor Grebennikov, da Crimeia, ele mostrou como as asas dos besouros conduzem uma carga, fazendo-os levitar. Já viu o barulho que o besouro faz? Um barulho muito grande, um animal tão pequenininho, parece um motor ligado, E aí o Grebennikov, ele fez um estudo, recomendo também, pesquisas materiais sobre ele no YouTube, vocês vão achar coisas bem legais. E ele estudando como que cada inseto faz para voar. Então ele estudou louva-a-Deus, estudou uma série de insetos, abelhas e por aí ele vai. E ele viu que o formato e a estrutura ali, celular das asas desses insetos, faziam grande diferença para eles fazerem o voo. Então o besouro praticamente ele usa essa estrutura para criar campos magnéticos e também campos sonoros e assim as cargas se repelirem. Essa é a característica especial do escaravelho, mostrando as propriedades de condução. É de ficar boquiaberto, Os egípcios, como eu disse anteriormente, receberam esse tipo de informação de entidades e eles sabiam exatamente a característica especial de cada animal. Todos os animais representados ali no Egito, todos, eles representam uma questão em relação ao campo eletromagnético. Então os egípcios conheciam a arte da levitação, eles aprenderam com a natureza. Uma abelha não pode voar, ela levita, e por isso que reverenciava a abelha e também o escaravelho. Uma abelha possui uma cavidade no peito que ressoa um som, a mesma ressonância que o ambiente, negando então a força de atração eletromagnética para o solo. Então tem o trabalho do Ralph Ring, que trouxe essa descoberta para a gente em relação às abelhas, E é claro que eles foram rejeitados pela ciência mainstream. Também eu quero dizer também que existem os canhões, são armas, inclusive para fazer a dispersação de manifestações, de manifestantes, são usados canhões, de som, que vão trazer um som bem desagradável e às vezes até causar dor nos ouvidos. Isso já é uma estratégia, Já a DARPA, entre outras empresas aí de estratégia militar, tem, como diz aí nosso amigo Abraão, que está fazendo um curso com a gente, existem muitas coisas que podem ser feitas aí com frequências e o som não vai escapar disso.
Outro artigo aqui que eu quero compartilhar com vocês. Cientistas usam ondas sonoras para levitar, manipular a matéria. Uma equipe de cientistas em Zurique, na Suíça, desenvolveu um método de levitação acústica que permite flutuar objetos próximos uns dos outros e colocá-los em contato. Uma gota de água reage com sódio metálico, pois ambos são mantidos no alto pela pressão de ondas acústicas em um laboratório na Suíça. Uma equipe de pesquisadores da Suíça desenvolveu maneira de levitar e transportar pequenos objetos usando apenas sons. Usando ondas ultrassônicas, ou seja, ondas sonoras cuja frequência é alta demais para ouvirmos, cientistas do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique produziram gotículas de água, cristais de café instantâneo, flocos de isopor e um palito de dente, entre outros objetos no ar, movendo-os ao longo de um jato. Uma pesquisa publicada nos Anais da Academia Nacional de Ciências descreve como os objetos colocados entre duas superfícies horizontais, a inferior emitindo ondas sonoras de alta frequência e a parte superior refletindo as ondas de volta, podendo então levitar objetos e também manipulá-los. Como qualquer pessoa com um subwoofer, coisa que um adolescente sabe, as ondas sonoras exercem pressão. Quando essas ondas são quicadas entre superfícies cuidadosamente alinhadas, elas podem criar o que é conhecido como onda estacionária, na qual a pressão total da onda original e seu reflexo se anulam mutuamente. Objetos colocados em pontos ao longo da onda estacionária com menor amplitude, conhecidos como pontos de nós, tendem a ficar estacionados e passar pela levitação. No passado, cientistas foram capazes de levitar acusticamente pedaços de isopor e até pequenos insetos e animais. Mas até agora, ninguém descobriu como obter objetos acusticamente levitados para fazer qualquer outra coisa além de ficar pendurado ali, mesmo que a movimentação deles seja sabidamente há muito tempo teoricamente possível. Teoricamente, não há diferença entre teoria e prática, diz o engenheiro Daniele Foresti, principal autor do estudo, em uma entrevista por telefone, mas a prática exige mais. O Dr. Foresti e sua equipe desenvolveram uma plataforma de emissão de som que usa o tabuleiro de xadrez de cristais piezoelétricos que se expandem e contraem conforme diferentes tensões são aplicadas a eles. A rápida mudança na forma dos cristais produz ondas de ultrassom que são então refletidas por uma placa de plástico acima da plataforma. Tá vendo mais uma vez essa questão? Tabuleiro feito com cristais piezoelétricos, ou seja, quartzo. Ao modular cuidadosamente a voltagem aplicada a cada cristal, Foresti e sua equipe conseguiram transportar objetos pairando sobre quadrados diferentes no tabuleiro de xadrez. Eles giraram um palito de dente, eles introduziram uma gota de água em um grânulo de café instantâneo, eles trouxeram água em contato com sódio metálico, produziram uma pequena explosão. O que mais me impressionou foi o fato de que o conceito em si é extremamente simples, mas fazê-lo funcionar é extremamente complicado, diz Foresti. Foi preciso muito esforço para otimizar o design e também para controlar o poder. Ser capaz de manipular a matéria sem tocá-la promete uma riqueza de aplicações inimagináveis, das ciências materiais à biologia. Por exemplo, ácidos nucleicos podem ser introduzidos em células, um processo conhecido como transfecção de DNA, sem medo de contaminação. Você pode basicamente brincar com células em uma gotícula, diz Foresti, mas essas proezas são pequenas batatas em comparação com a levitação acústica. É preciso muito menos esforço para influenciar a instalação de poeira ou o estilhaçamento de um vidro do que o necessário para levantar objetos do solo. Ondas sonoras comuns são limitadas por sua natureza linear. Aumentar a amplitude da onda faz com que o som seja mais alto, mas não afeta a forma da onda, ou faça que a onda seja muito mais poderosa fisicamente. No entanto, sons extremamente intensos, como sons que são fisicamente dolorosos para os ouvidos humanos, geralmente não são lineares. Eles podem causar respostas desproporcionalmente grandes nas substâncias pelas quais viajam. A acústica não linear é um campo complexo, e os fenômenos físicos que causam esses efeitos podem ser difíceis de entender. Mas, em geral, os efeitos não lineares podem se combinar para tornar um som intenso muito mais poderoso que um mais silencioso. E por causa desses efeitos, que a pressão de radiação acústica de uma onda pode se tornar forte o suficiente para equilibrar a força eletromagnética.
O som intenso é fundamental para a levitação acústica. Os transdutores em muitos levitadores produzem sons que excedem 150 decibéis. A conversa normal é de cerca de 60 decibéis, e uma discoteca alta está mais perto de 110 decibéis. Levitando objetos com som não é tão simples como apontar um transdutor de alta potência em um refletor. Os cientistas também devem usar os sons de frequência correta para criar a onda estacionária desejada. Qualquer frequência que pode produzir efeitos não lineares no volume certo, mas a maioria dos sistemas usa ondas ultrassônicas, que são muito agudas para as pessoas ouvirem. Além da frequência e volume da onda, os pesquisadores também devem prestar atenção a vários outros fatores, entre eles: a distância entre o transdutor e o refletor deve ser um múltiplo da metade do comprimento de onda do som produzido pelo transdutor. Ou seja, tá vendo? Tem uma questão matemática aqui envolvida, né? E geométrica. Isso produz onda com nós e antinós estáveis. Algumas ondas podem produzir vários nós utilizáveis, mas os mais próximos do transdutor e do refletor geralmente não são adequados para levitar objetos. Isso ocorre porque as ondas criam uma zona de pressão próxima às superfícies refletivas. Nós vamos então para as famosas muralhas de Jericó, né? Qual que é o mistério, qual que é o segredo dessa questão aí? Bem, Jericó, Josué usou uma estratégia militar muito diferente, a qual Deus repassou ali para ele, né? Que era dar 7 voltas para levar a arca, né? Tocar o shofar, tocar a trombeta e fazer o povo gritar. Então nós estamos falando aqui de som, de frequências, né, de vibração e de ressonância, semelhantemente às utilizadas no mesmo padrão ressonante para quebrar uma taça de cristal. Então assim também foi utilizado para se quebrar os muros. Isso não é só do Antigo Testamento, não lembra de Paulo e Silas? Eles estavam cantando juntos, padrão ressonante, lá pela meia-noite. Aí houve o quê? Um grande terremoto, ou seja, um grande desabamento ali que quebrou os grilhões, tá? Mais uma vez o som, claro que aí com o poder de Deus, tá? Evidentemente, mas usando aí, tá? O som emitido por Paulo e Silas. E fazendo um adendo aqui, nosso cérebro, claro que ele produz ondas eletromagnéticas, tá? A elite mundial ela sabe disso, então por isso que ela utiliza a indústria da música, tá? Para transmitirem mensagens, tá? E para tentar colocar um outro padrão, tá, de onda no nosso cérebro, induzindo pensamentos, entre outras questões. Algo também interessante que nossas orelhas ela tem um formato de concha, né, um formato de espiral, que também vem da questão aí do Fibonacci, dessa proporção áurea. E o que era Jericó? Aí que vem um grande mistério. Jericó, ele era na verdade um grande circuito eletrônico, só que era um computador gigante. Mas não era feito como os computadores de hoje, tá? Mas um computador de pedra, sim. Computador feito à base de granito. Essa era a composição das muralhas de Jericó. Então o que acontece? Ele, por ser um grande computador, ele também emitia ondas eletromagnéticas numa faixa de frequência, né, externa. E aí quando Deus ele falou para Josué, para o povo dar as voltas, na verdade você está fazendo um padrão o quê? Ressonante como uma bobina. Já viu a bobina? Você vai enrolando o fio ali, tá? Para você fazer um padrão de indução elétrica, para você produzir ali um campo eletromagnético. E esse padrão espiral, nessas voltas que foram dadas, né, como uma bobina, causou que um padrão de interferência que criou uma ruptura dentro dos muros de Jericó. Então fazendo ruir as muralhas, tá? Também fechando os portais dimensionais para as entidades ali que tinham acesso a Jericó. Usando a arca, né, que agora a gente já sabe o poder dessa arca. Então essa arca ela entrou aí como um ingrediente adicional para amplificar toda essa energia. Deus então pediu o povo para gritar, olha pra você ver que interessante, para marchar. Vocês acham que isso aí, a ressonância é algo que não tem esse poder todo? Olha para você ver que interessante. A marcha de soldados cria um padrão ressonante, né? Então essa marcha de soldados, isso é bem interessante, que já aconteceu de soldados naquele marchar sincronizado, né, harmônico. Isso pode criar um padrão ressonante e pode fazer colapsar uma estrutura de uma ponte. Então por isso não é recomendado fazer o uso da marcha, né, para um grande pelotão em cima de uma ponte. Precisa ver o poder aí dessa questão de frequência. Então esse poder do som, ele já foi demonstrado por cantores de ópera que foram conhecidos ocasionalmente por quebrar o vidro simplesmente produzindo o som correto. Então a questão do ouvido, né, como é que o cérebro interpreta os sinais sonoros. Nós temos o tímpano, né, que tem uma película lá, uma barreira, que ela vibra pelo som.
e isso é convertido pelo sistema nervoso em ondas mecânicas analógicas que passam então a ser transformadas em impulsos elétricos digitais. Assim o cérebro decodifica digitalmente aquilo que o ouvido está captando, como se fosse um conversor de som, né? Então o cérebro ele faz a conversão de uma onda mecânica em impulsos eletromagnéticos, algo analógico em algo elétrico digital. Isso é muito interessante. Quando a gente observa também o templo de Borobudur, lembra estupa? Lembra muito o que essa estupa? Com sinos, né? Um circuito elétrico feito de pedras. E a gente observa que as próprias vimanas elas emitiam um som. Os hindus, quando elas estavam em levitação. E é um som muito interessante, aquele mesmo som magnético que eu enviei para vocês nas aulas passadas. Inclusive essas vimanas elas se recarregavam através dos obeliscos espalhados ali, né? De torres específicas. Então elas se abasteciam via wireless através desses obeliscos que funcionavam como antenas. Já foi observado também, ali onde os incas na América do Sul viviam, os arqueólogos descobriram 20 trombetas completas feitas de cascas de animais marinhos, que é o Strombus galeatus. Essa descoberta foi feita em 2001, muito próximo de Chavin de Huantar, um antigo centro cerimonial nos Andes. Essas conchas eram polidas, pintadas e gravadas com símbolos. Tinham boquilhas bem formadas e cortes distintos em formatos de V. Também tem um conto também dos índios Aymara, na América do Sul. Contaram uma história para um viajante espanhol, que visitou Tiahuanaco pouco depois da conquista e falou do fundamento original da cidade da época, de Chamac-Pacha, ou primeira criação, muito antes da vinda dos incas para lá. Os primeiros habitantes, eles falavam, segundo eles, possuíam poderes sobrenaturais, pelos quais conseguiam milagrosamente levantar pedras do chão, que foram transportadas da pedreira pelo ar com o som de uma trombeta. Tem um artigo aqui de um australiano, da New Science, página 14, de 28 de novembro de 1992, titulado The Acoustics of Rock Art, que é do Waller. Ele visitou os sites de arte rupestre na Europa, América do Norte e na Austrália. E aí ele voltou sua atenção para as paredes pintadas e ele bate com as mãos, criando sons de percussão e registra o retorno do eco. Então parece que a arte de pedras, feita em cavernas, foi colocada intencionalmente onde que os ecos são mais altos, mas também estão relacionados
com a ilustração, onde os animais são retratados, evoca facilmente o eco de um rebanho. Olha que incrível isso. Se uma pessoa é desenhada, o eco das vozes parece emanar da própria imagem. Ou seja, você bate ali naquela figura e você vê o som referente àquela figura ali pintada. Em locais ao ar livre, com pinturas, Waller descobriu que o eco reverberou em média a um nível de 8 decibéis acima do nível de fundo. Nos locais sem arte, a média era de apenas 3 decibéis. Nas cavernas profundas como Lascaux e Fond-de-Gaume, em França, o eco em câmeras pintadas produziram níveis sonoros, entre 23 e 31 decibéis. Outro artigo da Nature, de 1989, fala o seguinte, que a pintura por ressonância. O Resnikoff e o Beauvoir chegaram a conclusões que as cavernas ressoam em resposta a notas específicas. Procederam lentamente através da caverna, usando suas vozes para produzir uma série de notas que abrangem quase 3 oitavas, de C a G3. Estenderam o intervalo de notas para as mais 2 oitavas por harmônicos e assobios. Onde houve uma resposta de ressonância, eles registraram a localização e a nota particular que provocou a resposta. Eles usaram essas observações para elaborar um mapa de ressonância da caverna. As ressonâncias das cavernas não em si mesmo é surpreendente, mas o significado do estudo se torna aparentemente quando os autores compararam seus pontos de ressonância com a localização das pinturas rupestres. Ambos autores chegaram também à conclusão que o instrumento musical mais importante, por mais que há indícios de uso de flautas e tambores dentro de cavernas, mas nada seria menos importante do que a voz humana, cantando e pronunciando mantras. Nós vamos então para a cura com o som. A experimentação moderna mostrou que o som pode ser influente na recuperação dos pacientes. A música mostrou-se benéfica para nós mesmo antes de nascer, e o ultrassom é comumente usado até hoje para prevenir várias doenças, inclusive o tratamento para a reparação de ossos quebrados. A resistência tradicional aos métodos de cura alternativos está sendo desafiada pelos resultados dos experimentos envolvendo o som. E mais interessante, a pesquisa em vários sites pré-históricos proeminentes parece mostrar que a conexão entre o som e a cura remonta à pré-história, como por exemplo em Stonehenge. Em relação a esse, é um dos aspectos mais intrigantes de Stonehenge, que é a questão da importância do agora famoso Presere Blue Stones, que foram transportados por mais de 140 milhas para o site perto de Gore's Fall, no país de Gales. O debate de longa data sobre a razão pela qual a pedra foi escolhida a partir de uma distância tão grande, quando a pedra Sarsen estava localmente disponível, parece ter recebido uma resposta em relação a esse tópico, pois essa pedra particular tem uma associação de longa data com a cura e som. Os Blue Stones, ou uma proporção relativamente alta deles, têm a propriedade geralmente rara de ser musical, ou seja, eles podem tocar como um sino ou um gongo, ou ressoam como um tambor, quando atingido com uma pequena pedra de martelo, em vez do som insensível que uma rocha tem quando bate sobre outra. Essa propriedade tenha sido notadamente localizada nas gerações e mostrada pelo nome da aldeia Manchong Hinging Stones, na área de Preseli. Um artigo da BBC de abril de 1998 intitulado The Heartbeat of the Earth. Novas pesquisas sugerem que os círculos de pedras e os túmulos da Europa do Noroeste podem ter sido projetados para atuar como alto-falantes gigantes para amplificar os tambores que eram utilizados durante os rituais. O correspondente da ciência David Whitehouse relata: espalhados pela paisagem do noroeste da Europa, são monumentos pré-históricos da era neolítica. Os círculos de pedra como Stonehenge, bem como as câmaras de enterro cobertas, podem ter mais de 5.000 anos. As pedras ficam em silêncio na paisagem, mas novo estudo dessas estruturas antigas descobriu-se que elas possuem algumas propriedades acústicas notáveis. Quando Aaron Watson, da Universidade de Reading, visitou um círculo de pedra neolítico na Escócia, ele notou um eco curioso que mudou enquanto se movia por dentro do círculo. Os testes com equipamentos de gravação de áudio mostraram que as pedras grandes e planas estavam posicionadas de forma a refletir o som em direção ao centro do círculo de pedras, mas são os túmulos neolíticos que têm as propriedades mais estranhas. Eles geralmente consistem em uma câmara longa que é alcançada através de um túnel. Fiquei espantado com essas cavernas, diz o físico da Universidade de Reading, o Dr. David Keating. As tumbas variam em seu tamanho, mas suas frequências de ressonância são muito similares. Elas ampliaram uma batida rápida, produzindo sons e ecos aprimorados durante os rituais, acrescentou.
O Dr. Kittens sugere que as tumbas são projetadas para gerar um fenômeno acústico chamado ressonância de Helmholtz, o tipo oco de som criado por soprar uma corrente de ar através do topo de uma garrafa vazia. Novas pesquisas sugerem que os círculos de pedra e os túmulos da Europa do Noroeste podem ter sido projetados para atuar como alto-falantes gigantes, para amplificar os tambores que são usados nos rituais. Os cálculos sugerem que as batidas dos tambores nesse processo de ressonância no interior da câmara escura e a amplificação desse som teria produzido uma experiência inesquecível para o homem neolítico. Para a gente fechar então essa questão de som, a gente vê que o som ele não era só muito conhecido, muito utilizado, tido como sagrado pelos povos. E aí vem uma reflexão aqui, uma pergunta que eu quero deixar para vocês. A gente viu que a ciência hoje, ela só consegue fazer levitar através do som objetos muito pequenos, animais muito pequenos, girinos, peixinhos, insetos, abelhas, besouros, joaninha, né? Ou então arruelinha de parafuso, pedacinho de isopor, palito de dente, coisas irrelevantes que a gente vê aí, esses monólitos dos monumentos antigos pesando muitos até centenas de toneladas, né? E aí? Será que é possível realmente? Será que foi essa técnica realmente que os antigos utilizaram através do som para fazer levitar essas pedras? Ou será que poderia ter outra coisa? Ou será que tem alguma tecnologia perdida em relação a isso? Ou será que está faltando alguma peça, né? Porque a gente viu que o funcionamento aí ele é experimental, ele acontece. Está tendo problema aí na questão da escala, né? Como é que a gente vai solucionar esse tipo de questão? Então, será que era uma questão só de conhecimento e tecnologia ou uma questão do ambiente também ela influenciava essas questões? Também quero que vocês notem que experimentos da Rússia, cientistas russos, eles já estão à frente disso aí há muito tempo e eles mostram um experimento e eu quero que vocês notem na questão do som que é emitido nesse experimento. Vocês vão lembrar o quê? Quero que vocês ouvem. E aí vocês podem perceber que lembram muito o som de naves de filmes de alienígenas. Lembra muito, vocês repararam? Sons também de efeitos sonoros que o Hollywood usa muito. Sons muito parecidos com os efeitos do Transformers. Compara para você ver. Interessante que o Chapolin Colorado, né? Olha que excelente isso aqui, que supimba isso aqui, como diria aqui em Minas. Você observa que o Dom Ramon, né, que era o seu Madruga, ele era ocultista, ele é que muitas vezes dava os pitacos lá nos episódios. Você vê que Chapolin revela muita coisa, terra plana, muitos outros segredos, tá? Coisas do ocultismo. E não poderia ficar de fora os monumentos, né? Tem um episódio onde o Chapolin ele começa a viajar em cima de uma pedra que levita, né? Note muito bem o som que é utilizado, né? E é um som... Não, obrigado. Eu prefiro esperar os astronautas. Mas perguntei por que estão sentadas na pedra. Uso pudro. Uso um ouro luto. Ouro o quê? Luto. Tá de luto? Ah, quer dizer que essa pedra é um aerolito? Uso. Uma dessas pedras que ficam vagando pelo céu? Uso. Mas a troco de quê sentar-se num aerolito? Por quê? Olho.
umas pedras que... Pena que não tenha nenhuma aqui por perto para vir que são capazes de levar... Olha... Nossa, está voando! Veja! Quieta, quieta. Mamãe! O que aconteceu? Eles... Não, veja. Aí vem ele. Olá, coisas novas? Não lhe aconteceu nada, Chapolin? Mas é claro que não. É só questão de aprender a domá-las, como se domam os potros selvagens. Quieta. Quer dizer, Chapolin, que agora a pedra obedece às suas ordens? Naturalmente. Veja só. Pra frente. Quieta. Pra trás. Quieta. Agora pra baixo. Baixo, isso, mais um pouquinho. Isso, assim, exatamente. Viram? Que tal? Era esse som que era emitido nos monumentos antigos, né? Mas volto a dizer, será que havia mais coisas? Será que é só esse um mistério? Cenas dos próximos episódios. E aí entra também a questão de Malta, né? Lembra aquelas câmeras com frequências alinhadas direitinho, 110 Hz? Será que aquilo ali pode ter sido usado como um grande alto-falante? Aquelas cavernas esculpidas e que ajudaram eles a remover milhares de toneladas de pedra calcária? Vejamos. Continua.